Olá, nós estamos iniciando essa nossa aula aqui online, né, através aí do nosso canal do YouTube, a nossa escola Construtores. Nós estamos nessa jornada para a formação de filhos e filhas, né, de homens e mulheres, pastores, líderes, que têm essa disposição para responder ao Senhor aí no tempo da nossa oportunidade. E a gente tem falado sobre isso. E já começamos o nosso curso, né, com as nossas aulas ali através do Google Meeting. E aqui nós vamos ter algumas aulas gravadas que vão ser disponibilizadas no meu canal pessoal, no canal Walter Maia. E nós podemos estar assistindo essas aulas durante a semana, que for o período para assistir, e depois respondendo o formulário que corresponde a essa aula. Então eu quero te convidar para que nós possamos ir a esse tempo aí de aprendizado, esse tempo de crescimento que nós vamos ter através de cada um desses momentos que vamos nos encontrar aqui através do YouTube. Então vem comigo nessa jornada, vamos começar o nosso primeiro momento aqui. Eu te convido e peço que você separe um tempo para estarmos juntos nesses momentos que são especiais e são momentos em que o Senhor também vai nos marcar e vai nos ensinar muito. Vamos? Muito bem, estamos de volta aqui, começando esse nosso momento de ensino aqui da Escola Construtores, através do nosso canal no YouTube. Isso porque algumas aulas seriam ministradas por aqui. E eu quero falar hoje sobre o assunto identidade. Eu acredito que nessa jornada que nós vamos ter aqui de muitas aulas, nós vamos aprender alguns fundamentos, até porque nós estamos falando aqui. A maioria dos que estão nesse curso são pessoas que já atuam nas suas igrejas locais, são líderes, pastores. Então nós vamos dar alguns fundamentos para estruturar aí essa mentalidade que nós queremos formar, esse perfil de líderes e pastores para responderem nesse tempo aí que nós estamos sonhando, né, com um futuro onde nós possamos aí abrir igrejas na nossa cidade, em lugares estratégicos, onde a gente possa também substituir pastores que estão passando, né, o seu legado, deixando também aí uma igreja muitas vezes que estruturada, mas que precisa de um renovo. E nós precisamos, até como honra, né, responder a Deus para auxiliar esses pastores que estão também num momento da sua vida, da sua jornada, onde eles precisam de auxiliares, precisam de braços. E nós queremos formar pessoas com esse coração, com essa disposição também. Quem sabe você já não está numa situação como essa, onde você estaria auxiliando o seu pastor. Mas nós queremos, de fato, uma formação de obreiros e de líderes aí, pastores, que tenham, que estão entendendo essa temporada, para onde Deus está nos levando, para onde Ele está soprando. É muito importante que nós possamos perceber isso, entender que o Senhor está nos direcionando para algo, e a gente não ficar ali apenas achando ou tentando viver os nossos próprios planos e projetos, achando que é aquilo que Deus espera de nós. É muito melhor a gente investigar, conhecer e saber que Ele realmente está esperando de nós algo e nós queremos entregar exatamente aquilo que Ele espera de nós. E o que eu quero falar hoje é sobre uma identidade clara. Nessa introdução eu falei um pouquinho também já, mas a clareza de uma identidade, né, fala muito sobre isso, sobre como eu sou, como eu me vejo. E muitas vezes a maneira como eu me vejo, se ela estiver baseada numa revelação, num entendimento errado de quem eu sou, isso pode comprometer muitas outras coisas. Então, por isso nós precisamos partir de um lugar onde o entendimento de quem nós somos é claro. E uma coisa que fundamenta isso é saber que a revelação plena, correta, diria assim, exata, né, de quem nós somos, ela só pode ser fornecida, ou seja, a gente só pode conhecê-la de fato se nós buscarmos no lugar certo. E a nossa identidade ela é revelada no nosso Pai. Ele nos criou. O salmista vai dizer que ele nos formou de um modo assombrosamente maravilhoso, né? Nós somos frutos da sua criação, ele soprou em nós um fôlego de vida. Gênesis vai dizer que quando o Senhor foi fazer o homem, ele viu que era muito bom. Nós somos, então, essa conclusão aí da criação com chave de ouro, né? Nós somos esses filhos e filhas que têm uma incumbência, uma responsabilidade, uma missão
somos a imagem e a semelhança dele, estamos aqui para refletir Jesus. Mas todas essas promessas e esses entendimentos de quem nós somos e para o que fomos criados, se nós não partirmos de um lugar onde isso está claro para nós, nós podemos viver e caminhar aí a nossa jornada com uma identidade deturpada, com um entendimento mediano, ou muitas vezes até limitado, ou até completamente equivocado. É por isso que a gente tem que voltar em Deus e, através do nosso relacionamento com Ele, conhecer quem nós somos em Deus. Perceber quem nós somos nele, para o que fomos criados. Porque estamos aqui, note que parece redundante, parece repetitivo, parece algo que você já ouviu várias vezes, mas sabe que é exatamente nestas coisas e é exatamente aqui nesse ponto que o diabo mais vai tentar nos tirar do lugar ou da direção que Deus tem para nós. É aqui onde a maioria, onde grande parte de filhos e filhas de Deus acabam paralisados, acabam ali como aprisionados num lugar onde eles não entendem quem são e por isso não vivem para o que foram criados. Não entendem que estão aqui não apenas de passagem ou a passeio nessa terra. Nós não fomos criados apenas para nascer, para crescer, desenvolver, casar, gerar filhos, encontrar um emprego, ganhar dinheiro e morrer. Seria muito vago, muito vazio esse tipo de vivência aí, sendo que um Deus tão extraordinário, tão grandioso, soberano, nos criou. Com qual finalidade? Apenas para isso, para uma trajetória óbvia de nascermos e desenvolvermos e formarmos algumas coisas que são padrão da sociedade e então morrer. Não, eu não creio assim. Eu creio que fomos criados para um propósito. Vamos olhar para Jesus, é o nosso modelo, é o nosso exemplo, e a gente percebe que a maneira como Jesus foi enviado ao mundo para que olhássemos para ele, víssemos a glória do Pai e víssemos também o modelo de filho que o Pai queria que todos se tornassem. Não é à toa que Jesus ele vai ser o unigênito de Deus e depois da sua morte e ressurreição ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos outros que viriam. Ele mesmo orou em João, capítulo 17, dizendo: eu oro não só pelos que estão aqui, mas pelos muitos outros que ainda virão. Jesus é esse nosso modelo de um filho que caminhou na terra, né? Esteve aqui por um período, exatamente para caminhar nessa terra e viver de modo que seria para nós a referência de como teríamos que nos portar como filhos e filhas de Deus. Observe que Jesus morre aos 33 anos, né, humanamente falando, a sua vida, o seu ciclo aí humano termina aos 33 anos. E pode ser que alguém diga assim, ou melhor, seria comum alguém dizer, quando você informa que uma pessoa, um jovem, morreu aos 33 anos, o que as pessoas naturalmente vão dizer? Morreu cedo, né? 33 anos, tinha tanta coisa pela frente. Mas o ponto aqui não é quanto tempo a gente vai passar aqui na Terra, mas é se nós vivemos ou se nós passamos os nossos dias, investimos os nossos dias no cumprimento do nosso propósito. Mas alguém só pode ter clareza do cumprimento do seu propósito se ele sabe qual é o seu propósito, se ele tem a clareza de quem ele é primeiramente, se ele investiu num relacionamento onde ele descobre quem ele é em Deus. E é por isso que Jesus, na verdade, não morreu cedo, né? Ele encerrou, ele cumpriu o plano, o propósito que ele tinha que cumprir aqui no seu tempo de vida aqui na Terra. Pois bem, mas isso tudo fica claro para nós que, como Jesus era esse modelo, e ele tinha claro, obviamente, ele é o próprio Deus, ele tem clareza de quem ele é. Jesus não tinha crise de identidade, Jesus não tinha um problema em relação a isso, mas o Pai, e faz questão de mostrar dentro desse plano de ser um modelo para nós, de um filho modelo, ele faz questão de deixar para nós esse exemplo, essa referência de que o próprio Jesus vai ouvir sobre quem ele é. O próprio Jesus vai ter que dar respostas à medida que ele caminha da sua clareza, da clareza de quem ele é. Observe que Jesus, quando é batizado, ele ouve uma voz do seu Pai que lhe diz:
Esse é o meu filho amado. Nós vamos observar esse texto lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 16, o Espírito descendo, né, como uma pomba ali, manifestando esse repouso, essa confirmação de que ele era o Filho. E aí o Pai, os céus se abrem, o Pai vai falar ali pela primeira vez de uma maneira expositiva com o Filho. É um momento marco na Bíblia, o batismo de Jesus. Ele marca um ponto de onde Jesus vai ter um ministério agora mais exposto. E o que ele ouve é como se ali fosse um ponto de partida, né? De maneira que Jesus agora vai viver intensamente o seu ministério, onde todos vai ser revelado quem ele é, né? Então ele vai começar uma trajetória ali e ele começa a partir daí. Então eu quero frisar aqui esse ponto. Por que nós temos que ter clareza da nossa identidade? Porque ela é o nosso ponto de partida. Note como isso é muito sério, porque se nós partimos para tudo que nós temos que fazer, para nossas empreitadas, para aquilo que a gente tem que realizar, muitas vezes até realizar para Deus, no reino de Deus, mas se a gente não tem clareza de quem a gente é, todas essas realizações, toda essa caminhada que nós temos pela frente pode estar comprometida. Ela pode ser comprometida porque partimos de um lugar errado, partimos de um lugar onde nós vamos ter aí um desenvolvimento frágil, vamos estar vulneráveis. Volto no que eu disse a respeito de como o Pai falou com Jesus aí, deixando para nós registrado essa importância. Deixando para nós registrado que é indispensável um filho saber, ou melhor, um cristão, né, alguém que nasceu de novo, saber, antes de tudo, que ele é um filho muito amado. Jesus não vai ter problema, Jesus vai andar de maneira livre, porque ele não vai depender de bajulação humana, ele não vai depender das críticas nem dos elogios. Essas vozes para Jesus, elas não vão ter peso, no sentido de que muitas pessoas são paralisadas pelas críticas que ouvem, são inflamadas pelos elogios que recebem, e isso tudo paralisa, não é só uma crítica que nos deixa paralisados. Os elogios, quando recebidos de uma maneira errada, também se tornam como se para nós estivessem nos inchando, né, nos inflando, e o nosso ego ali muitas vezes toma conta e a gente deixa, a gente passa a ocupar muitas vezes o trono, o centro das atenções, e não é por aí. Nós nascemos para adorar a Deus. E quando algo sai dessa rota, nós passamos a ser o produto, o objeto da adoração. A gente se coloca no centro da adoração. E isso está errado. Isso é ocasionado por um problema de identidade. Uma vez que a gente não sabe quem é, a gente não está pronto para partir para as realizações, a gente não está pronto para assumir nossas empreitadas. A gente não está pronto para viver a nossa jornada porque nós temos um problema a respeito de quem somos. É por isso que o Pai considera fundamental declarar essas palavras para o filho. Note que você que é pai e mãe, que pode estar assistindo essa aula, pode pensar assim, o que seria muito importante, fundamental, para um pai que vai aconselhar ou vai direcionar um filho que está saindo, está partindo para uma viagem, está partindo para as suas conquistas. Imagina que você tem um filho e que ele vai estar agora indo como a gente usaria assim uma frase dizendo assim, ele está partindo para a sua vida, ele está partindo para viver a sua vida. Então, o que seria importante dizer para ele? O que seria fundamental? O que seria assim indispensável? Pensa aí no que você diria, né? Teria tantas coisas para o pai aconselhar o filho, ele poderia dizer, olha, você pode ser que você seja rejeitado no meio do caminho, vão questionar você, vão duvidar de quem você vão te chamar de outras coisas, não acredite nelas, sabe? Todas essas coisas são importantes, mas note que o pai, ele considerou que o que era mais importante era dizer para o filho, você é muito amado. Não se esqueça disso. Por toda a sua jornada, a coisa mais importante que você vai ter que guardar e lembrar por todos os dias é que você é filho e que você é muito amado. É exatamente aqui que o diabo, quando vai tentar Jesus, ele tenta tocar. Ele diz, se tu és filho de Deus. Ou seja, será que tu és mesmo? Você já parou para pensar se você é? É isso que nas entrelinhas ele está
tentando lançar como uma semente no coração de Jesus. E Jesus, com muita clareza, responde para ele, né? Nem só de pão, ou seja, eu já ouvi do meu Pai quem eu sou, eu ouvi das palavras do meu Pai quem eu sou, é por isso que o homem vive das palavras que saem da boca de Deus, não dependendo de um pão momentâneo, entende? Então, o que Jesus responde ao diabo, responde ao que ele precisa responder na sua trajetória, é baseado na revelação de quem ele era. Assim somos nós. Observe, eu disse, Jesus é o nosso modelo. Você é um filho, uma filha de Deus. Na sua jornada, na sua vida, na sua conquista ministerial, em tudo que você vai fazer, é indispensável que você saiba quem você é. Volto a te dizer, vai ser pastor, vai ser líder, vai ser um empreendedor, vai conquistar coisas, sabe? Presta atenção, vai criar filhos, vai casar. Se nós não soubermos, eu falei, partir para a empreitada da vida, se nós não soubermos ou a nossa compreensão a respeito de quem somos for limitada, nós vamos ter sérios problemas. Nós vamos ter graves problemas, porque nós vamos depender de que alguém nos reafirme, depender de bajulação, depender de tantas coisas que não é o plano de Deus que nos tornássemos dependentes. Então, uma clareza de quem nós somos é o ponto de partida. A clareza da nossa identidade é importante porque ela é o ponto de partida. Uma outra coisa, porque é para nossa jornada ser vivenciada em poder. Jesus quer que nós possamos cumprir a nossa carreira, a nossa jornada, como alguém que viveu em poder, como alguém que viveu um estilo de vida sobrenatural. Jesus viveu dessa forma, porque essa era a identidade dele. Em João capítulo 17, Jesus orou dizendo assim, eu dei a minha glória, eu dei a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E eu neles e tu em mim. Então, o começo diz assim, dei-lhes a glória que me destes. Olha aqui, Jesus orando algo que às vezes a gente até diz assim, não, eu não quero a glória de ninguém, mas aqui que eu quero te fazer entender. O próprio Jesus está dizendo para o Pai, quando ele orou, eu dei a glória que tu me destes para eles. Agora, é claro que isso tem uma finalidade. Isso aqui não é glória para que nos tornássemos soberbos ou nos achássemos Deus. Não, pelo contrário. Ele está aqui dizendo para nós o seguinte, eu dei a eles algo para que, assim como o Senhor me deu, para que eu vivesse nessa terra de modo que o seu nome fosse glorificado, de modo que as pessoas e o mundo olhassem para mim e vissem o reino de Deus se manifestando. E então eu andei nesse poder. Aquilo que tu me destes, eu dei para eles. Isso, ao mesmo tempo que é precioso, é grandioso ouvir isso, também nos traz um grande senso de responsabilidade. Porque aquilo que Jesus recebeu para andar e viver no mundo, manifestando as obras do Pai, ele nos deu. Sabe? É claro que um filho que sabe quem é, ele não recebe a glória que é de Deus. A glória que ele recebe, que ele se apropria, porque o próprio Jesus lhe entregou, ele devolve, manifestando todas as vezes que a gente sabe do que fomos munidos, revestidos, do que recebemos, e a gente anda manifestando esses sinais, nós estamos devolvendo a glória para o Pai. Entende? Então, da mesma forma, o contrário é verdade, porque, olha, se nós assumimos um estilo de vida dizendo que representamos Jesus, mas vivermos de forma natural, comum, sem poder, sem manifestar as obras do reino, sem dizer o levanta-te e anda, como disse os discípulos, aquele homem que estava ali pedindo esmola, paralítico. Se nós não andarmos dessa forma, como Paulo disse, eu vim falar com vocês não com palavras de convencimento, mas em poder. É esse poder, essa glória, essa manifestação do reino, por onde andamos, os sinais que nos acompanham. É isso que, sabe, Jesus está dizendo, eu dei a glória para eles. E todas as vezes que nós usamos esse poder para viver um estilo de vida que aponta para Jesus, que diz, ele é poderoso, ele te liberta, ele te livra, ele te cura, nós estamos devolvendo a glória a quem é de direito, a quem pertence a glória. Então, eu quero que você observe isso. Por que é necessário uma clareza da nossa identidade? Primeiro, porque é o nosso ponto de partida. Precisa ser. A gente não deveria ir para nenhum lugar e partir para nada, para realizar nada, sem saber quem nós somos. Segundo, porque é para que na nossa jornada nós possamos viver em poder, em manifestação de poder, em manifestações sobrenaturais. Jesus quer que isso seja um estilo de vida. Isso tem a ver com quem nós somos. Olha o que Jesus está dizendo, o que tu me destes eu dei para eles. Uma vez que você não sabe quem você é, a gente não anda dessa forma. A gente tenta perceber de que forma é para andar, ou escolhe uma maneira, mas a gente não investiga
da maneira que Jesus andou, é a maneira como o Pai quer que nós andemos. Sabe? É uma maneira que manifesta as obras do reino. É uma maneira que faz as pessoas olharem para o lugar certo, olharem para o Pai. E quando Jesus estava fazendo as obras do Pai na terra, a Bíblia diz que quem vê o Filho vê o Pai, né? Ele é a expressão exata. Então, a verdade é que quando Jesus estava dizendo, eu dei a glória para eles, Jesus estava dizendo, eu dei a eles aquilo que o Senhor me deu para andar aqui em poder. E a continuação disso fala sobre envio. Por que nós precisamos de uma identidade clara? Para saber que somos enviados. Olha o que diz no mesmo texto de João, capítulo 17, diz que assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mais uma vez aqui, nos fazendo refletir do quanto é fundamental a nossa identidade. Porque o envio tem a ver com a clareza de quem nós somos. Nós facilmente podemos esmurecer, enfraquecer. Lembra quando eu disse aqui no início da aula que uma ausência de clareza de quem nós somos nos deixa vulneráveis, frágeis, limitados, sem potencial, sem viver no nosso pleno potencial, porque nós não sabemos quem somos. Então a gente não consegue viver no nosso potencial máximo, entende? Para o que realmente fomos criados para viver. E isso fala do nosso envio. A falta de clareza de quem nós somos pode nos deixar num lugar paralisados. E quando eu falo envio aqui, não é só um envio para um lugar geograficamente falando. Isso pode ser também, e está incluído aqui, né? Está incluso, mas o principal aqui é saber que o meu envio para o cumprimento da minha missão, para que eu possa aqui na terra cumprir a grande comissão, o grande mandamento, que é algo que é uma direção da palavra de Deus para todo estilo, para todo cristão que quer viver um estilo de vida que agrada a Deus, ele vai cumprir, ele vai viver para cumprir o grande mandamento, a grande comissão, ele vai viver para cumprir o ID, ele vai viver os seus dias para mostrar Jesus para o mundo, para ativar outros filhos e filhas que precisam saber da boa notícia. Mas como eu posso ser enviado? Aí vem o primeiro ponto aqui. Se eu, por exemplo, não sei quem eu sou, não sei de quem está me enviando, com qual finalidade, ou outro problema. Posso até ir na expectativa de que estou indo porque Jesus está me mandando. Quantas vezes a gente vê isso, né? As pessoas dizendo, Jesus mandou eu fazer, usam essa frase que acaba virando até um jargão. Muitas vezes tem que ter o cuidado de investigar, o cuidado de submeter essa palavra a alguém. Sabe, o envio é, primeiramente, um envio para cumprir a vontade de Deus. Primeiramente, é um envio para um lugar de relacionamento. Esse é o primeiro lugar para o qual eu sou enviado. Olha o que Jesus está dizendo. Eu, com o mesmo poder que me enviaste, da mesma forma que tu me enviastes ao mundo, eu também envio eles. Nós fomos enviados para cumprir uma missão. Mas por que muitas pessoas até, em volta aqui, não estão indo? Elas não estão cumprindo, elas não estão vivendo para cumprir o seu propósito. Muitas vezes elas não entenderam essa palavra porque elas não sabem quem são. Estamos, às vezes, como espectadores há anos, estamos assistindo reuniões atrás de reuniões, estamos ouvindo e recebendo palavras atrás de palavras, estamos cantando canções que, na sua letra, nos emocionam, mas não passamos disso, não passamos de uma emoção, não passamos de um lugar onde somos frequentadores, não passamos de um lugar onde a gente faz aqui um movimento ali, faz outro, trabalha um pouquinho, depois trabalha um pouquinho mais, sabe? Mas não é sobre isso somente. Isso pode ter sido o começo da sua jornada, isso pode ter sido algo que te startou, despertou para cumprir esse comissionamento, mas Jesus não quer que a gente pare. Isso não é o plano, sabe? Ele está dizendo, olha, da mesma forma que me enviaste, olha como é que Jesus foi enviado, olha para a vida dele, olha como ele viveu, olha como foram os 3 anos de Jesus aqui na Terra, completamente intensos. Ele não perdeu tempo, ele não perdeu oportunidades, ele não deixou passar diante dele nenhum momento que ele tinha que abraçar. Ele viveu uma vida sensível à vontade de Deus, ele queria saber o que o Pai estava fazendo para que ele também estivesse envolvido. Jesus não atendeu a todos os pedidos e apelos, ele não curou a todo mundo que estava ali à frente dele, mas ele fez e percebeu exatamente o que o Pai queria fazer. Aquilo que tinha propósito, aquilo que tinha a ver com o que o Pai estava fazendo. Sabe, não é sobre orar para que Deus abençoe o que você quer fazer, mas é sobre orar dizendo, Pai, eu quero estar inserido naquilo que o Senhor já abençoou, naquilo que o Senhor já está fazendo e construindo,
Porque olha que Jesus orou aqui, essa oração me inclui você, do mesmo modo que ele foi enviado. Ele nos enviou. Nos enviou em poder, nos enviou para manifestar as obras do reino. Nos enviou, sim, para morrer por uma causa, para cumprir um propósito, para gastar os nossos dias por algo que realmente vale a pena, por algo que é eterno. E uma vez que nós sabemos quem nós somos, nós entendemos que nós estamos sendo enviados assim como Jesus foi. Eu queria deixar essa palavra para você sobre a clareza da nossa identidade, para saber que isso é muito importante, porque é quando nós sabemos quem somos. Porque a clareza da nossa identidade é importante? Porque ela precisa ser o nosso ponto de partida. Porque ela fala do estilo de vida que nós temos que assumir para cumprir a nossa jornada. E é um estilo de vida sobrenatural. E ela também fundamenta e nos diz como nós sabemos, como nós, quando temos clareza de quem somos, somos enviados também para cumprir a nossa missão de maneira assertiva e não como alguém que está perdido. Eu quero orar por você no final dessa primeira aula e quero abençoar aí esse conteúdo para que ele possa produzir frutos dentro de você. Pai, obrigado por esse tempo. Eu te agradeço por esse momento em que experimentamos aqui um pouco mais dessa revelação da identidade que o Senhor tem e que o Senhor definiu a nosso respeito. Somos filhos amados. Não queremos partir para a nossa jornada ou para a nossa empreitada sem esse entendimento. Não queremos viver uma vida aqui na terra enfraquecida, sem poder, sem autoridade, sem palavras proféticas, sem declarar aquilo que não tem vida, para que tenha vida. É assim que o Senhor nos criou para viver, com um estilo de vida sobrenatural. E nós queremos, a partir do entendimento de quem nós somos, cumprir o nosso envio, porque não fomos enviados de qualquer forma, não fomos enviados para um lazer, para um piquenique, fomos enviados da mesma forma que o Senhor foi, como filhos amados, para impactar o mundo com a mensagem que transforma, a mensagem do amor do Pai. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro por aqui. Eu te espero na Escola Construtores. Lembra de que nós estamos construindo um futuro incrível e eu tenho certeza que você faz parte disso. Até a próxima.